Eu queria falar agora de necessidade. Veja bem, o nosso Nordeste tem uma população que chega a ser maior que a população de países como o Canadá. E o Canadá é um país no globo terrestre que tem apenas cerca de 35 milhões de habitantes, e o Nordeste ultrapassa os 45 milhões de habitantes. E nós não temos uma televisão de destaque. Essa televisão nordestina, que eu defendo que ela exista, ela serviria para mostrar os hábitos culturais dos nordestinos, como o humor cearense, todas as coisas do nordestino, porque nós ficamos submissos a esse monopólio do eixo Rio-São Paulo. Monopólio esse que apenas importadores da cultura norte-americana. Basta você ver que todos os programas das televisões do eixo Rio-São Paulo é baseado na cultura norte-americana. Cultura essa que não é invejável por povo nenhum no mundo. E ela não deveria ser copiada pelo povo brasileiro, pois o povo brasileiro é um povo bastante carismático, é um povo que tem como característica um povo respeitador, receptivo. E o povo norte-americano é um povo, como todo mundo deve saber, é um povo covarde. Mas esse monopólio da mídia ali do eixo Rio-São Paulo insiste em copiar essa mídia norte-americana. Eu não sei que compromisso é que esse povo tem com o norte-americano, que insiste em copiar uma coisa que é errada. Basta você ver. A mídia que nós temos hoje em nossos lares, ela incentiva a violência, ela incentiva a discriminação. Aí você deve dizer, mas incentiva a violência e a discriminação? Sim, porque eu sou do tipo que mata a cobra e mostra a arma. Você deve dizer, quero detalhes, vou dar detalhes. Veja bem. Quando vai ter um jogo de futebol no final de semana, no meio de semana a mídia passa toda dizendo, vai ter muita rivalidade, lá vai ter muita rivalidade nesse jogo. E ali os torcedores ficam começando a ficar rivais mesmo. Quando dá no dia do jogo, os nervos já estão à flor da pele, e o resultado disso é brigas e mais brigas, e muitas das vezes até morte, incentivado pela mídia. E a discriminação? A discriminação, você vê novelas aqui no nosso Brasil feitas discriminando o nordestino. Eu já vi novelas aqui feitas discriminando o nordestino. E eu fico a me perguntar, se essa novela é feita e esse ator está discriminando, certamente ele recebeu um texto de um autor. De um autor. E esse autor certamente tem um aval do proprietário dessa televisão, que certamente acha muito bonito discriminar o nordestino. E eu fico muito triste que essa mesma televisão que discrimina o nordestino é a mesma que fica elogiando Nova York, Los Angeles, Miami, Londres, Paris. E eu fico a me perguntar, essas pessoas desses países que eu acabei de mencionar, que espécie de admiração ele tem pelo brasileiro? Quando eu falo brasileiro, generalizo. Não estou falando do eixo Rio-São Paulo. Eles não têm admiração nenhuma pelo povo brasileiro. E essa televisão nordestina, ela viria para se copiar os outros povos, não seria o povo norte-americano,
pois é um povo, como eu já falei, é um povo rebelde, é um povo covarde. E essa televisão seria uma televisão bastante respeitadora. Respeito no geral, respeito dos hábitos culturais, respeito das adversidades, coisa que essa televisão do Eixo Rio São Paulo não faz. E eu às vezes fico olhando e fico, não sei se é porque eu estou do lado do discriminado, vamos dizer assim, eu fico muito triste por isso. Mas eu às vezes fico olhando que às vezes nós nordestinos até merecemos um pouco de discriminação, sim. Porque nós, como eu já falei, com mais de 45 milhões de habitantes, não temos uma televisão para mostrar nosso povo, nossos hábitos culturais, enquanto o Eixo Rio São Paulo tem televisão mostrando cavalos, mostrando boi, mostrando inclusive plantação de capim. E por que os empresários do nosso Nordeste deixam isso acontecer? Isso tem que ser mudado. Eu estava olhando aqui, é sabido que em todo o nosso Brasil tem uma história que diz que Deus é brasileiro. Eu fui dar uma olhadinha no nosso mapa do Brasil. Eu fiquei pensando, se Deus é brasileiro, isso aí eu não tenho certeza. Mas que Deus foi no mínimo generoso com o nosso país, isso aí eu tenho certeza. Pois se você for olhar o quinto maior país em extensão territorial, não tem um vulcão, não tem um furacão, não tem um terremoto. É o país com o subsolo mais rico do mundo. É o país que tem todos os minérios do mundo. Então é perceptível que o Brasil, Deus foi no mínimo generoso com o nosso Brasil. Ele só não caprichou no povo ou na mente do povo que ele colocou aqui. Pois é um povo individualista, é um povo que não pensa no seu próximo, é um povo bastante egoísta. E o que é pior, colocou na mente desse povo que deveriam trazer, importar a cultura norte-americana. Cultura norte-americana essa que, ao que me parece, esse povo norte-americano tem mais admiração pelo diabo do que por Deus. Ora, se Deus é brasileiro, por que nós resolvemos importar a cultura do diabo para o nosso país? Por que você fala que o povo americano tem vocação para morar com o diabo? Ora, um povo que não respeita as adversidades culturais, um povo que entra em escola matando seus colegas, um povo que, em dia de suas formações, chuta seus colegas, mete produtos químicos a seus colegas. É um povo que não consegue passar 30 anos sem se envolver em uma guerra. É um povo que se acha o dono do mundo. Um povo desse não tem vocação para morar com o diabo. E aí é que eu não consigo. Como é que um povo que Deus deu um país para ele morar, resolveu importar a cultura do demônio? Isso aí é meio complicado. Não dá para o amigo perseverante aqui entender isso. Eu costumo até dizer que aqui na América Latina só existe uma pessoa que não tem admiração pelo povo norte-americano. E essa pessoa é exatamente esse amigo que aqui vos fala. Eu não tenho admiração nenhuma pelo povo norte-americano, pois eu não tenho vocação para morar no inferno. Não tenho. Eu tenho mesmo vocação para morar lá junto com o meu ser maior, que é Deus. Pois lá eu não tenho dúvida que já tem uma pessoa preparando um lugar para mim, que é exatamente meu ídolo.